O papo agora é sobre saúde. Você sabe que 4 em cada 5 mulheres já sofreram ou sofrerão pelo menos um episódio de infecção urinária na vida? E que desse total, cerca de 30% tende a desenvolver a doença novamente? Claro que ela também se manifesta nos homens, mas os índices no sexo feminino são alarmantes, né? Para entender as causas, os tipos da doença e saber como preveni-la, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Gustavo Carvalhal, que é presidente da Sociedade de Urologia do Rio Grande do Sul. Uma boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. A gente que agradece, obrigada. E o que causa, então, a infecção urinária? Bem, as infecções urinárias, como você bem falou, são as infecções bacterianas mais comuns, né, na espécie humana. Só perdem para as infecções virais, né? E sempre são muito mais comuns nas mulheres do que nos homens. Isso acontece por um problema anatômico, né? As mulheres têm a uretra mais curta do que a uretra dos homens, não é? Então, as bactérias que normalmente coabitam no introito uretral, habitam na flora vaginal, no períneo da gente, elas acabam ascendendo em direção à bexiga muito mais facilmente na mulher do que no homem. Tem outras razões para isso. Muitas vezes a menina é mal orientada pelos pais de não urinar fora de casa, né? Acha que o banheiro vai ser sujo, o toalete vai ser sujo e acaba retendo urina muito mais tempo do que deveria. E essa estase bacteriana, ou seja, a urina que não é expelida, não é? Ela é um meio de cultura para as bactérias que constantemente estão habitando na uretra feminina. Uma outra coisa que acontece, muitas vezes a mulher toma pouca água, né? Ou faz a higiene perineal excessiva e acaba aí tirando o biofilme, o muco que protege a parede vaginal de ser colonizada pelas bactérias, e isso tudo predispõe a novas infecções, né? A boa notícia, já que a gente está só com más notícias, né, é que a maioria das infecções urinárias são infecções urinárias simples, né, que são tratadas facilmente com antimicrobianos que nós dispomos no mercado, né? E, na verdade, a maioria das infecções urinárias, se a pessoa não tratar, elas são autolimitadas numa pessoa imunocompetente, não é? São quantas bactérias existem? Quantos tipos de infecção? Na verdade, a infecção urinária, a causa mais comum é uma bactéria que chama Escherichia coli, né, que é um habitante normal da flora intestinal dos humanos, né? E é uma bactéria que normalmente ela coexiste em equilíbrio com fungos, com as nossas células de defesa, com as nossas células epiteliais, não é? Mas que em algumas situações de desequilíbrio elas podem Imunidade baixa, por exemplo, pode... A imunidade baixa pode dar em várias coisas que ocasionam isso. A diabetes mellitus, uma doença que baixa a imunidade, a idade avançada, estresse crônico, não é? Uma série de coisas que levam a baixas da imunidade favorecem infecções, né? Mas muitas vezes é falta de orientação que a pessoa tem sobre ter que urinar frequentemente, tomar bastantes líquidos, diluir a urina. Dormir com aquela vontade, assim, e deixar para... O bom é quando tiver vontade, a gente ensina. Eu tenho crianças em casa também, quando tem vontade, levanta a mão, pede para a professora, né? Então a pessoa não tem problema, é muito melhor você urinar do que ficar retendo urina, né? Tem casos extremos até de crianças que retêm demais urina, que vêm a desenvolver depois na idade adulta bexigas neurogênicas, outros problemas aí, não é? E tem dificuldades depois na vida em função dessa má orientação. O que seria essa? Tem uma síndrome que chama síndrome de Riemann, do Dr. Frank Riemann, que é falecido já, que a gente chama bexiga neurogênica não neurogênica, né? Então é uma pessoa que não tem nenhum problema neurológico, isso é muito comum em meninas, né? As meninas, às vezes, brincando, elas ficam assim se apertando, né? A gente chama os americanos chamam de squatting position e tal. Então, quando a gente identifica isso, tem que orientar a criança a pedir licença e ir no vaso e no toalete, né? Porque isso pode acarretar eventualmente problemas mais sérios depois na vida. E se trata daí de forma... simplesmente orientando a pessoa a urinar mais frequentemente, né? Então não existe uma frequência ideal para a pessoa urinar, né? Depende da capacidade vesical, que na criança é menor do que no adulto, né? E depende de quanto você se hidrata, né? Mas um adulto, normalmente a gente tem uma capacidade vesical de 300, 350 ml de uma maneira confortável. Então, dependendo do que você ingerir, não é? A gente pode urinar de 4 a 6 vezes por dia, seria uma média da normalidade, né? De acordo com o que você ingere de líquidos. Na mulher dá aquela cólica, aquela vontade de urinar o tempo inteiro e também dor para urinar, né? Sim. No homem, quais são os sintomas? O homem, na verdade, ele começa a ter infecções urinárias mais tarde na vida. Ele começa a emparelhar com as mulheres quando ele fica com mais idade, né? E em função do crescimento da próstata, que é uma glândula que só o homem tem, a mulher não, né? A próstata muito crescida causa no homem essa dificuldade de esvaziamento. Então, com a idade, em geral, depois dos 40 anos de idade, a gente começa
cabelo branqueia, a próstata aumenta de volume, né? E muitas vezes o homem não esvazia completamente sua bexiga, e essa mesma estase que a mulher tem por não urinar, o homem acaba desenvolvendo por não conseguir esvaziar a bexiga toda. Então, o homem com mais idade, muitas vezes ele fica propenso a infecções urinárias por causa de um problema prostático. E aí ele tem que procurar o profissional, procurar o urologista, procurar seu clínico, né? Porque existe tratamento para isso. A gente tem medicações que permitem que o homem esvazie melhor a sua próstata, a sua bexiga, desculpe, né? E aí vai minimizar essa chance de infecções, né? Uma coisa que acontece também é que a pessoa que fica mais velha, todos nós, se Deus quiser, vamos ficar bem velhinhos, né, viver bastante, a bexiga começa a não contrair tão bem. A gente explica para o paciente que a bexiga fica enrugada também. Então, muitas vezes a pessoa não tem nenhum problema prostático, é uma pessoa que se cuida bem, que vai urinar frequentemente, toma bastante líquido, mas mesmo assim a bexiga não esvazia completamente em questão da idade. Hoje as pessoas estão vivendo muito